Agora conferir primeiro o mapa, né, do conflito, Tiago. Vamos trazer aqui para quem nos acompanha na Jovem Pan, a TV Jovem Pan e também no nosso canal do YouTube e também quem acompanha na Panflix, que é a TV da Jovem Pan de graça, que você baixa no seu aplicativo, justamente lá, e tem toda a programação ao vivo, os programas que você mais gosta. Tiago, claro que houve, evidentemente, já o reflexo na abertura dos mercados. Havia uma grande expectativa e isso evidentemente aconteceu, e daqui a pouco vamos trazer mais informações. Portanto, nós vamos conversar agora com o professor Samuel Feldberg, que nos atende. Professor, muito bom dia ao senhor. Bom dia, é raro 2 dias seguidos nós Samuel Feldberg, daqui a pouco conosco aqui na Jovem Pan. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pesquisador também da Universidade de Tel Aviv e trazendo outras informações, fazendo uma análise sobre esse conflito. Agora sim, professor, está nos ouvindo? Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, prazer é meu. Professor, ontem nós inclusive falávamos, conversávamos, abordávamos justamente aquela situação de tensão e parecia que haveria uma guerra fria, mas de fato nós avançamos para o conflito armado, professor. Realmente, contra a maior parte das expectativas, a maior parte das opiniões dos analistas ao redor do mundo, a guerra esquentou e efetivamente é uma decisão que Putin já tinha tomado. Quando nós conversamos ontem, vários dos analistas que observaram o discurso que ele fez apontaram para o fato de esse discurso provavelmente ter sido gravado 2 dias antes. Então, a decisão aparentemente já estava tomada e os russos não só estavam se preparando para essa ação, como já tinham decidido quais eram os alvos em território ucraniano, mais além das áreas separatistas. Professor Samuel Feldberg, claro que a condição não é boa, mas é muito bom rever o senhor. Eu me lembro que a gente se conversava muito na época da guerra no Iraque, nas incursões dos Estados Unidos no Iraque, e agora a gente vê a Europa na beira de uma nova guerra. Enfim, eu pergunto para o senhor, qual que pode ser a dimensão dessa guerra? O que vai ser decisivo em relação a isso? Quanto tempo a Rússia vai insistir nessas incursões? O que é fundamental para o lado do Ocidente de reagir a esses ataques? O que é possível esperar? Isso pode demorar o quê, professor? 2 dias, 1 semana, 1 ano? Ou teremos um conflito talvez em larga escala, professor? Olha, depois da previsão que eu fiz ontem de que provavelmente não haveria uma invasão do território ucraniano, eu acredito ser mais prudente não tentar imaginar quanto tempo essa guerra pode durar. Obviamente, o presidente Putin tem por objetivo evitar que a Ucrânia se torne um aliado ocidental e, eventualmente, se tornar um aliado ocidental, vem degradando, com essa ação, o que a Rússia consegue fazer é degradar a capacidade militar da Ucrânia, atingindo alvos estratégicos e todos os seus principais centros de comando e controle. Não acredito que isso se transforme numa guerra europeia, porque os europeus estão observando, ameaçando com sanções. Os americanos mandaram aviões e tropas para os países da OTAN, limítrofes da Ucrânia, mas não houve nenhuma ação que aponte para uma intervenção direta em defesa da Ucrânia utilizando tropas ocidentais. O que o mundo vai sentir principalmente são os efeitos econômicos desse conflito: aumento dos preços de energia, aumento dos preços do trigo, de várias commodities agrícolas, e isso vai afetar principalmente os países mais pobres. Professor, é claro que nossa audiência, nós temos várias gerações, e ontem mesmo eu conversava com o senhor. Eu queria que o senhor explicasse, então, para nós brasileiros, para a nossa audiência, fala-se de OTAN, entrada ou não, países ocidentais. Eu queria que o senhor falasse, então, como é que surgiu a OTAN
e que está aí no centro de toda essa discussão agora, depois de 4 meses, essa invasão russa. Queria que o senhor falasse então, explicasse todos esses detalhes dessa geopolítica para que nós chegamos hoje, de fato, ao conflito. A OTAN foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, quando o embate entre os aliados que incluíam do mesmo lado Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética derrotaram a Alemanha nazista. Foi criada, então, a OTAN para fazer frente ao que passou a ser visto pelo Ocidente como a nova ameaça de expansão da União Soviética em direção à Europa Ocidental. Quando a Segunda Guerra terminou, a União Soviética ocupava os países do leste europeu e rapidamente criou uma estrutura militar que era vista como uma ameaça à integridade das fronteiras dos países da Europa Ocidental, especialmente naquela época a Alemanha Ocidental. Com o desaparecimento da União Soviética, obviamente essa organização perdeu a maior parte da sua finalidade, e o objetivo da organização, então, passou a ser ampliar a sua área de atuação, incorporando aqueles países que faziam parte da área de influência da União Soviética, os países europeus do leste, principalmente a Polônia e os países bálticos. O que Putin vem alegando nos últimos anos é que a incorporação da Ucrânia a uma organização como essa colocaria os países ocidentais diretamente na fronteira da Rússia, e isso a Rússia não vai tolerar. Então, essa é a alegação que foi utilizada primeiro para reconhecer as províncias separatistas no leste da Ucrânia. É importante lembrar, são áreas que têm populações majoritariamente russas, portanto, os russos, o Estado russo vê essas áreas como áreas passíveis de serem defendidas pela Rússia, e numa segunda etapa, como nós vimos acontecer agora, a percepção por parte da Rússia de que eles têm o direito e a missão de desarmar a Ucrânia e impedir que a Ucrânia se transforme numa ameaça à fronteira russa. Professor Samuel Feldberger, a gente acompanhou na Europa, entre 2015 e 2016, uma grave crise dos refugiados, e desde cedo, na nossa cobertura aqui na Jovem Pan, alguns especialistas vêm falando de que essa guerra pode ocasionar também uma nova crise dos refugiados, principalmente, obviamente, claro, os ucranianos saindo do país. A gente já vê uma correria de pessoas indo para as estradas, com congestionamento nas ruas, nas estradas. O senhor acha que isso pode realmente acontecer? E, claro, tudo depende de quanto tempo tudo isso vai durar, não é, professor? Sem dúvida nenhuma. As crises anteriores, recentes, de refugiados na Europa tinham a ver com conflitos fora da Europa, refugiados sírios, refugiados curdos, elementos africanos, refugiados africanos que chegaram através de Lampedusa, na Itália. Não faltaram conflitos ao longo dos últimos anos que pressionaram a Europa em termos de refugiados. O que nós temos agora como um elemento novo é o fato de que esses refugiados são europeus, ou pode se tornar uma onda de refugiados europeus que pressione os países da Europa Central e da Europa Ocidental. Eu acredito que, num primeiro momento, enquanto esse conflito não se expandir, o que a população ucraniana está tentando fazer é se afastar das principais áreas de conflito que se concentram no centro e no leste do país. Então, se aproximar da fronteira ocidental da Ucrânia, da fronteira da Polônia, da fronteira da Moldova, por onde eles poderiam rapidamente sair para o exterior, uma relativa proteção fornecida por países estrangeiros. Mas, como você colocou muito bem, isso vai depender
da extensão do conflito, quanto tempo ele vai durar e que áreas da Ucrânia as forças russas pretendem atacar. Professor, muito se falou da questão econômica, né, que essa questão poderia impedir, inclusive, essa ação militar. Haveria, claro, toda essa pressão, as tropas posicionadas, mas as sanções que são prometidas, as ameaças à Rússia. Como é que o senhor avalia essa questão? De fato, o que deve acontecer a partir de agora em relação às sanções impostas ao país de Vladimir Putin? Essas sanções, como nós mencionamos ontem, elas são uma faca de dois gumes. Elas, por um lado, obviamente, vão atingir a Rússia. As estimativas de hoje são de que os oligarcas russos perderam alguma coisa em torno de 35 bilhões de dólares da sua fortuna por causa da queda do valor do rublo, por causa das sanções que já foram impostas sobre acesso aos seus recursos no Ocidente, mas, por outro lado, é preciso entender também que impedir a Rússia de exportar petróleo e de exportar gás atinge diretamente os clientes da Rússia no Ocidente. Impedir a Rússia de exportar trigo atinge diretamente os países mais pobres que dependem do trigo para produzir pão para a população mais pobre. O Egito já vem enfrentando uma crise porque depende fundamentalmente da Rússia e da Ucrânia nas suas importações de trigo. Os preços, obviamente, já subiram e nós vamos ver esse reflexo também no Brasil. O Brasil é um importador de trigo e se há uma diminuição na capacidade de fornecimento no mercado internacional, mesmo se o trigo do Brasil vem da Argentina, o preço do trigo vai subir e vai afetar a economia brasileira também. Ô professor, e a posição do governo brasileiro? O que se esperar dessa posição? A gente sabe que o Itamaraty já divulgou uma nota dizendo que vê com preocupação o que acontece no leste europeu, mas o Brasil deveria se posicionar de que maneira, talvez uma maneira mais efetiva, em relação a esse conflito? O Brasil não tem capacidade nenhuma de projetar poder, especialmente no contexto de um conflito como esse na Europa. Então, acredito que a nota de Itamaraty foi suficientemente equilibrada, lembrando a participação nesse momento do Brasil no Conselho de Segurança. Nós já vimos, inclusive, comentaristas mencionando que o Conselho de Segurança deveria se posicionar de forma mais enfática, mas temos que lembrar que a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e qualquer decisão contra a Rússia no Conselho de Segurança vai ser vetada e, portanto, seria uma tentativa inócua de fazer valer qualquer posicionamento do Conselho de Segurança. A ONU está de mãos atadas e desse lado, certamente não veremos nenhum tipo de ação efetiva para conter as ações da Rússia. Bom, o professor Samuel Feldberg, que é pesquisador da Universidade de Tel Aviv, professor de Relações Internacionais da USP. O senhor continua conosco, professor, daqui a pouco, para a gente seguir analisando esse cenário de conflito, porque temos a participação da nossa reportagem. Marcelo. Exatamente, vamos então agora acionar a repórter Paola Cuenca, que está justamente em Brasília para a repercussão desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. Nesse momento eu estou na frente da Embaixada da Ucrânia no Brasil, que fica localizado no bairro do Lago Sul, aqui em Brasília. O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tikak, ele já conversou aqui com a nossa reportagem no início da manhã. A gente gravou uma entrevista exclusiva com ele. Nesse momento, ele está fazendo uma coletiva de imprensa virtual ali dentro da casa para diversos jornalistas, dando essa posição da Ucrânia a respeito de todo o conflito que está acontecendo agora, esse estado de guerra junto com a Rússia. Na fala mais cedo, aqui em frente à Embaixada da Ucrânia, o encarregado de negócios da Embaixada, Anatoly Tikak, ele disse que a maior missão agora da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil era ter o posicionamento do governo brasileiro a respeito dessas agressões, nas palavras dele, cometidas pela Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, se o Brasil faria uma condenação a respeito dos ataques que a Ucrânia sofreu da Rússia já desde o início dessa madrugada
madrugada de hoje. Bom, a gente teve a divulgação de uma nota do Ministério das Relações Exteriores e não há condenação, mas sim uma manifestação de grave preocupação do governo brasileiro a respeito desse estado de guerra e também solicitando que as vias diplomáticas sejam retomadas e que o estado de hostilidade, de agressões, ele seja interrompido. Então, neste momento, a gente tem uma coletiva de imprensa acontecendo, mas eu vou pedir para vocês acompanharem um trecho da nossa entrevista que a gente teve de forma exclusiva com o Anatoly Tkach no início dessa manhã aqui em Brasília. A nossa maior tarefa agora é, em conjunto com o governo brasileiro, receber apoio à nossa integridade territorial e à nossa soberania, e estamos tentando receber os sinais fortes de condenação do ataque da Rússia. Vocês chegaram a solicitar que o governo brasileiro condene esses ataques? Sim, nós pedimos que o governo brasileiro condene esses ataques. E até o momento tem alguma resposta, algum posicionamento do Itamaraty? Até agora não temos. Mas temos que entender que a solicitação foi feita na madrugada e só estamos no início do dia laboral em Brasília. Como a gente pode ver ali no início da manhã, ainda não havia uma resposta do governo brasileiro a respeito desse assunto, desse pedido da Embaixada da Ucrânia para que houvesse uma condenação a respeito dos ataques que a Rússia faz desde o início do dia de hoje contra a Ucrânia, mas então já tivemos um posicionamento pelo Ministério das Relações Exteriores do Palácio Itamaraty, não de condenação, mas sim solicitando que as hostilidades sejam interrompidas e que o diálogo diplomático possa ser retomado para solucionar todo esse conflito. Bem, a Paula Cuenca, diretamente de Brasília, ela vai retornar na programação da Jovem Pan, Thiago. Bom, o Diogo Schelp aqui nos nossos estúdios também para comentar essas informações. Ô Diogo, há uma pressão para o governo brasileiro se posicionar. A gente viu essa nota que o Itamaraty divulgou, dizendo que vê com preocupação essa guerra, esse conflito entre esses dois países. De que maneira o governo deve se pronunciar nas próximas horas? Diogo, bem-vindo. Pois é, Tiago, essa nota do governo brasileiro, ela mantém a linha adotada desde a semana passada e, na verdade, a linha que o Brasil vem adotando desde o início desses problemas todos que acontecem na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. A gente pode lembrar que em 2014, quando a Rússia invadiu a península da Crimeia, um território ucraniano, mas que sempre teve uma ligação forte com a Rússia, a postura brasileira na ocasião a presidente era Dilma Rousseff, do PT, foi parecida com a que é hoje a postura do governo Bolsonaro em relação a essa nova invasão. Ou seja, uma postura de tentativa de neutralidade, de manifestar, obviamente, interesse com que as leis internacionais sejam respeitadas, mas evitando usar uma palavra mais forte, por exemplo, a palavra de repúdio, que é a palavra que o embaixador ucraniano esperava. Em vez disso, usou-se a palavra de preocupação. Então, a preocupação brasileira com o rompimento, né, de uma lei internacional, com a violação de uma soberania, com o início de uma guerra, mas não uma palavra mais forte, porque o Brasil tem interesses estratégicos de longo prazo nessa relação bilateral com a Rússia. E apesar do fato de que esse conflito vai trazer consequências econômicas para o mundo todo e, consequentemente, também para o Brasil, afinal das contas, a gente já fala aí de petróleo a mais de $100, o que, obviamente, vai se refletir no aumento de preço também nos combustíveis no Brasil. Apesar disso, o Brasil tenta manter essa posição de neutralidade, de não querer se indispor com a Rússia. Quer dizer, né, Diogo, propõe a paz, mas não condena a guerra, né? Exatamente. Essa é uma postura muito comum, né, na verdade, na diplomacia brasileira. E apesar de o Brasil estar agora com no Conselho de Segurança da ONU, não consegue dar essa palavra mais forte. Muitos analistas consideram que esse é, de fato, o posicionamento correto que o Brasil deve adotar. Mas é um posicionamento que cria dificuldades para o Brasil de se colocar como uma voz mais forte na comunidade internacional, porque estando no Conselho de Segurança, ainda assim mantém as palavras, mantém a retórica, o discurso em tom ameno. Bom, agora 11h26, a gente faz um rápido intervalo para a nossa rede de rádios, a rede Jovem Pan News, mas a gente continua na transmissão por imagens na TV Jovem Pan News. Em 3 minutos nas rádios a gente volta, agora 11h26.
E a gente segue com o professor Samuel Feldberg. Eu passo inclusive a palavra para o Diogo Schelp, se o Diogo quiser fazer uma pergunta para o professor Samuel. Aliás, a última pergunta para a gente encerrar a entrevista com ele. Diogo. Professor, eu estava vendo a sua explicação aí sobre a questão econômica, a questão da importação de trigo e outros produtos que são importantes aí para o mundo, para a questão, inclusive a segurança alimentar. A pergunta inversa, o que significaria, por exemplo, a retirada da Rússia do sistema financeiro por causa das sanções para os exportadores brasileiros? Poderia haver uma dificuldade, por exemplo, para receber os pagamentos? Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos ser obrigados a voltar a alguma coisa do tipo do sistema de trocas que foi realizado com o Iraque na década de 1970, quando o Brasil tinha dificuldades de conseguir moeda estrangeira e exportava os seus produtos em troca de petróleo. Se a Rússia for impossibilitada de participar do sistema financeiro internacional, se for eliminado o vínculo da Rússia com o sistema SWIFT, que faz as compensações em dólar e euro no sistema internacional, nós podemos chegar a uma situação em que, para importar trigo ou fertilizantes da Rússia, nós seríamos obrigados a pagar com commodities em lugar de utilizar moeda forte, qualquer que ela seja. Então, essa seria a sanção mais importante que os países ocidentais poderiam impor sobre a Rússia. Por enquanto, não parece que isso vai acontecer. Os americanos, especialmente, estão esperando para ver qual é a extensão dessa intervenção da Rússia na Ucrânia, mas mais tarde, certamente, vamos ter novidades quando o presidente Biden voltar a se manifestar. Sem dúvida. Professor Samuel Feldberg, de Relações Internacionais da USP, e também professor da Universidade de Tel Aviv. Obrigado, como sempre, viu, professor, pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco. Sempre um prazer participar do programa de vocês. Bom, eu só tenho